Quando o orgulho governa. Esse é o primeiro tema do primeiro dia aqui do devocional do livro de Esther, que eu já quero convidar você a abrir sua Bíblia junto comigo para que a gente possa ler e entender na palavra do Senhor como sermos mulheres sábias, humildes, mulheres que agem através da palavra de Deus e que têm a sua identidade em Cristo Jesus, sem se comparar com outras pessoas, sem desejar ter a vida de outras pessoas e principalmente viver o propósito na qual Deus já preparou para você antes mesmo de você nascer. O livro de Esther é muito rico de ensinamentos e de conselhos de como Deus ele pode agir nas nossas vidas quando nos colocamos no centro da sua vontade. Carla, o seu canal não é sobre autoestima, amor próprio e identidade em Deus? Sim! E através da história dessas mulheres, nós podemos aprender como hoje, na nossa vida atual, podemos andar, agir da forma como Deus quer para que a gente possa evitar problemas emocionais, problemas espirituais e principalmente nos aproximar cada vez mais de Deus. E eu já abri aqui minha Bíblia, você já abriu sua Bíblia? E no livro de Esther fica aí depois de Neemias, depois de Esdras, Neemias, Esther. E fica antes do livro de Jó. Vamos lá. Nesse primeiro capítulo, nós temos algo muito inusitado acontecendo. O ser humano, quando tem muita riqueza, poder, tende a colocar sua confiança nessas coisas materiais. E nós mulheres já vemos aqui algo muito interessante. O rei Assuero estava comemorando o sucesso do seu reino. No tempo que o rei Assuero, aqui na minha Bíblia fala Xerxes, mas eu não sei se na sua Bíblia vai estar falando Assuero, mas é a mesma pessoa, que era na capital, em Suzã, e o reino era dividido em 127 províncias que iam da Índia até a Etiópia. Olha a grandeza desse reino. Deus permitiu que esse reino, esse império, se estabelecesse por diversas nações, incluindo aí povos de diversas etnias, incluindo os judeus, de onde Esther fazia parte. É muito importante a gente perceber isso, que esse reino era muito grande. E com isso, no terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os oficiais e servidores que estavam presentes. Por quê? Muito cuidado quando você conquistar coisas, que estiver alegre, feliz. Primeiro agradeça a Deus. Assuero, ou o rei Xerxes, não era um homem voltado para o Senhor, mas aqui a gente precisa aprender a aplicar a nossa confiança em Deus e não nas coisas que temos. Tem vídeos aqui no canal até falando como muitas vezes a gente olha para a vida de uma pessoa, vê ela ali cheia de bens materiais, riquezas, aparentemente bonita, mas nós não sabemos como está o interior daquela pessoa. E o rei Xerxes estava aqui comemorando junto com seus oficiais, comandantes, pessoas importantes do reino, um reino gigante. E ele estava ali exibindo o seu poder, a sua glória, a sua riqueza. E com isso, ele também quis mostrar a sua rainha. Aí nós temos Vasti entrando na história. A festa durou mais de uma semana. E no versículo 8 do primeiro capítulo fala assim: todos podiam beber o quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Vasti também ofereceu no Palácio Real um banquete para todas as mulheres dos convidados. E aí, minha querida, é que entra a história quando a gente está embriagado,
cheio de si. A gente quer mostrar tudo que conquista para as pessoas. Ali tinha pessoas de todo o reino, de todo jeito. Gente que estava comemorando, gente que estava de olho nas riquezas do reino. Pessoas que estavam ali observando a conduta do rei. Porque você precisa estar atenta às pessoas que estão à sua volta. Vasti, como rainha, também recebeu o direito de também dar uma festa, de dar um banquete só para as mulheres, dos comandantes, dos oficiais, das pessoas que tinham sido convocadas. E aí, minha amada, chegou um momento muito importante dessa história. Quando você está de cabeça quente, não tome decisões precipitadas. E quando você está feliz demais, não tome decisões precipitadas, porque certamente você vai amargar uma consequência terrível. O rei Assuero chamou ali a sua rainha única, bonita, bela, porque ele queria exibir Vasti para as pessoas, para os oficiais, para os comandantes, para os importantes do seu reino. E o que é que aconteceu? Vasti se negou a entrar na presença do rei. Com isso, eu já quero te mostrar um outro ponto muito importante. Quando você é uma mulher casada, você precisa ser submissa ao seu marido. E quando a gente fala submisso, não é que você tem que fazer tudo como uma escrava, como uma pessoa que está sendo obrigada, não. É muito importante você honrar o seu esposo. Ele estava querendo sim mostrar a ela. Com certeza ela já estava ali cansada, fatigada ou até mesmo queria continuar a ficar com as mulheres conversando, porque você sabe, nós mulheres falamos de tudo e mais um pouco. E ao receber o convite do rei, ela deve ter ali se estressado e disse simplesmente: eu não vou porque ele quer me exibir, não vou me mostrar. E ela não foi. Mas Deus sempre tem um propósito em tudo. Vasti negou a presença e aí o rei ficou: nossa, e agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? E pediu conselhos aos conselheiros que estavam ali para agir, tomar uma melhor decisão, para que ficasse de exemplo. Porque naquela época ninguém poderia contrariar a palavra do rei. Primeira coisa aqui maravilhosa: o orgulho rouba a nossa clareza, a nossa sabedoria para tomar decisões. O rei Assuero estava cheio de si, cheio de orgulho, cheio de poder, de vaidade, ego, e ele queria demonstrar tudo a qual ele tinha. E ele também queria demonstrar que a sua esposa, a rainha Vasti, era a mais bonita, a mais admirada e a mais bela de todo o reino. Porém, quando o nosso coração é guiado pelas nossas próprias vontades, os nossos desejos carnais, a gente deixa de obedecer ao Senhor. É automático. A gente se afasta de Deus. Então, nesse primeiro momento aqui, tome as suas decisões guiadas por Deus. Não faça como o rei Assuero, ao tomar decisões guiadas pelo orgulho. Segunda coisa, eu tenho certeza que Vasti não esperava a decisão do rei ao ter negado o pedido de aparecer na presença de todos os convidados do rei. Ela era muito bonita, maravilhosa. Talvez até se apegasse na sua vaidade para ter tudo o que desejasse no reino. Mas mulher maravilhosa, apenas a beleza não sustenta relacionamento com ninguém. A principal beleza é a beleza de dentro. Não tem a sua beleza física, a sua aparência, como um pilar condutor de manipulação e influenciar outras pessoas para você receber o que quiser. Olha o que aconteceu com Vasti. Ela achou que a posição dela era intocável, a ponto de ela negar um pedido do rei. E olha só, vou fazer questão de ler aqui para você. No verso 13, o que é que aconteceu? Ela negou, ela disse que não ia lá ver o rei Assuero por conta de tudo que estava acontecendo da festa. E olha só o que diz o versículo 13. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões
de lei e de costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros em que tinha mais confiança. Aqui ele fala o nome dos conselheiros. No versículo 15 diz assim: ele perguntou: eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem. Ou seja, foi uma ordem, não foi um pedido. Ele mandou uma ordem para a rainha Vasti, mas ela não obedeceu, de acordo com a lei, o que deve ser feito. Aí um dos entendidos começou a falar assim: o que a rainha fez é uma ofensa, não somente contra o Senhor, os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino. Pois quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos. O pensamento dele estava correto naquela época, mas eu quero que você se atente quando você é colocada em uma posição que lhe dá visibilidade, poder e influência sobre muitas pessoas, como a rainha Vasti tinha influência, ela era admirada, ela era a rainha do reino mais poderoso naquele momento. E a atitude dela ia influenciar negativamente nas atitudes de outras mulheres. A sua atitude pode influenciar pessoas, tanto positivamente como negativamente. É importante você perceber isso. Olha só o que ele diz aqui no verso 17. Pois, quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi, então eu não vou fazer o que você quer. E isso iria dar muito conflito e muito casamento. Hoje mesmo, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda parte as mulheres não respeitarão os seus maridos, e os maridos ficarão zangados com as mulheres. Portanto, se for da tua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor. E mande escrever isso nos livros da lei da Pérsia e da Média para que nunca possa ser anulado. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti para ser rainha no lugar dela. Uma decisão pode mudar toda a tua vida. Eu quero que você entenda de um modo mais profundo. Deus, que é o Pai, o nosso Pai, Ele vê tudo que acontece no mundo espiritual. Antes mesmo de acontecer na terra, o mundo espiritual se move para que depois se materialize algumas decisões. Deus, ele já tinha um plano na vida de Esther. Aqui é animado, tá, gente? Quem já me conhece aqui já sabe que aqui no bairro é muito animado. Mas Deus já sabe o que vai acontecer. Paulo, ele deixa bem claro que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e os principados. Então é muito importante você não ser inocente nessa história. Deus, ele já tinha um plano na vida de Esther, porque ele sabia que os inimigos do povo escolhido por Deus iriam se levantar para massacrar e extinguir os judeus da terra. Então Deus, ele já estava antecipando. Se não fosse dessa maneira, Esther sendo rainha, ia ser de uma outra forma. Mas a partir do momento que nós tomamos decisões precipitadas, Deus, ele pode usar aquele momento para fazer a vontade dele, porque ele é soberano. E aqui o que aconteceu? Vasti, ela simplesmente não viu mais o rei. E foi nessa convocação de novas mulheres para serem bem cuidadas no harém que surgiu Esther. O orgulho do rei Assuero, a vaidade e a resistência de Vasti abriram brechas para o poder de Deus agir na vida de Esther.
Pode até ser algo assim, nossa, mas Deus poderia ter feito outra coisa assim, mas eu quero que você entenda que não podemos tomar decisões baseadas no nosso ego, no nosso orgulho e na nossa vaidade. Nós temos que buscar ao Senhor em tudo para glorificar o nome do Senhor, porque Ele nos comprou com preço de sangue. Então é muito importante você olhar. As atitudes que eu tenho tido hoje estão me aproximando de Deus ou estão me afastando de Deus? Estão me tornando uma mulher orgulhosa ou uma mulher humilde? Uma mulher sábia ou uma mulher tola? É muito importante você fazer essa reflexão. Em Provérbios, no capítulo 16, no verso 18, diz assim claramente: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Muito cuidado com o orgulho, porque ele pode estar destruindo a sua vida. Ele pode estar afastando você do centro da vontade de Deus. Faça essa reflexão. No próximo vídeo, no próximo devocional, nós vamos aqui comentar juntas sobre o capítulo 2, que é Deus, ele começa a agir na vida de Esther. Eita, que bênção! Se você assistiu até agora, mulher, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal. Além desses vídeos, aqui no canal tem séries falando como vencer a inferioridade em Cristo Jesus, como ser uma mulher virtuosa e entre outras mais que virão para te ajudar a você se amar, ter autoestima e principalmente restaurar a sua identidade a Deus, porque o Senhor, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Beijo e eu te vejo no próximo vídeo.